Graças a Deus que mais um dia se inicia. Sim, já alegre o seu coração, porque se você tem a oportunidade de estar aqui, de poder abrir os seus olhos e ter a chance de ter mais uma caminhada nesse dia, é porque Deus já está fazendo milagre na sua vida, na minha vida, em nome de Jesus. Aqui, o seu amigo pastor Samuel Amaral, aonde juntos, unindo a nossa fé, buscando em Deus, orando e aprendendo da palavra do Senhor, o nosso dia será sim entregue nas mãos daquele que pode mudar toda e qualquer situação. Por isso que eu chamo a sua atenção para ficar até o final do vídeo. Não saia. Lembre-se que são alguns minutos e alguns minutos do seu dia que podem mudar já pela manhã o rumo da sua história, o rumo da sua vida. Sim, porque todo aquele que abre o coração para Deus e realmente tira esse tempo para dizer: Deus, agora é eu e o Senhor, eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso orar, eu preciso de um milagre. Esse é aquele que está no caminho certo. Mas, entenda uma coisa, existem pessoas que nesse momento têm duvidado tanto e têm duvidado da própria vida, das próprias atitudes, das próprias ações, têm duvidado da sua casa, do seu trabalho e da sua capacidade, principalmente isso, da sua capacidade de vencer. Então hoje eu quero que você entenda isso, e o tema desse vídeo aqui para a oração da manhã é a dúvida. A dúvida que tem tirado o foco de muitas pessoas, tem tirado o foco das pessoas de alcançar os seus objetivos ou de planejar com fé o objetivo aonde quer chegar. Porque nem sempre a caminhada é fácil e nem sempre a caminhada, a rua ou destino é perto, mas aquela caminhada com constância e com Deus na frente e com os anjos do Senhor ao seu lado, você chega lá. Mas tem pessoas que nesse momento, até ouvindo isso, duvidam. Ou quando você passa algo de bom para elas com o seu conselho, com a sua palavra, elas duvidam. Mas se você está colocando a sua vida em oração, ou está colocando hoje aqui alguém em oração, tenha certeza que essa atitude vai fazer os olhos do Senhor olhar para a sua vida. Então, fica até o final. E também já se inscreva no canal, curta esse vídeo, comente, deixe seu comentário, seu pedido de oração e compartilhe. Peço de coração para você, compartilhe esse vídeo, porque da forma que você precisa, outras vidas também precisam ser alcançadas pelo nosso Deus, em nome de Jesus. Então preste muita atenção no que diz a palavra do Senhor, lá no livro de Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, versículo 17 em diante. Isso é para que a dúvida venha cair por terra em nome de Jesus, porque já vamos orar, vamos determinar, mas primeiro vamos nos alimentar para um dia abençoado, depois a oração de fortalecimento, expulsando o mal, e você vai ver que o seu dia estará nos caminhos do Senhor, em nome de Jesus. Versículo 17 diz assim: um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Olha só. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito ruim, mas eles não conseguiram. Sabe o que é isso? Tem momento da vida que você está batendo em tantas portas ou fazendo do jeito errado. Leve para esse lado que o pastor está falando agora, fazendo do jeito errado. Ou o jeito que você está fazendo é começando todos os seus dias anteriormente a esse, começando sem apresentar a Deus muitas vezes, ou começando com a força do seu braço, ou começando achando que você sozinho consegue, até mesmo sem a ajuda do marido, sem a ajuda da esposa, sem a ajuda do filho, sem a ajuda do pai e da mãe, sem a ajuda daquele colega que realmente quer te ajudar, sem a ajuda principalmente de Deus. E você pensa que sozinho consegue. Você acha que a força do braço vai mudar a situação. Não. Nem sempre é o músculo, nem sempre é a força, nem sempre só é aquela vontade de eu consigo sozinho e ponto final, não preciso de ajuda. Não. Tem momentos na vida que você tem que abaixar a cabeça, que eu tenho que abaixar a cabeça perante o nosso Deus e dizer: Senhor, eu preciso. Essa situação aqui, o inimigo, ele já tem tanto tempo trabalhado para destruir. Eu tenho sentido, eu tenho visto, eu tenho presenciado a minha vida ir por água abaixo.
Eu tenho presenciado, porque aqui esse pai está dizendo, há tanto tempo, o meu filho, ele fica nessa situação terrível. E o próprio espírito imundo, dominando aquela criança, aquele jovem, faz dele o que quiser. E entenda uma coisa, tem pessoas dentro da sua casa, pode ser que você esteja orando por alguém por essa situação. Tem pessoas dentro da sua casa que parece que não são mais a mesma. Você sabe que tem um mal agindo, tem um mal atuando que está aprisionando e fazendo o que quer. E mesmo assim, pessoas duvidam disso. E mesmo assim, pessoas muitas vezes zombam de você que está aqui buscando. Ou até mesmo você que está aqui. Temos que ser direto também. Tem duvidado da sua capacidade, como eu falei no começo do vídeo. Mas aquele pai, ele foi aonde? Na pessoa certa. Os discípulos não conseguiram naquele momento. Porque aquele momento está nos ensinando que, calma aí, quando eu vou em Jesus, a situação muda. E não é porque os discípulos não eram usados por Deus e não eram abençoados com autoridade pelo Senhor Jesus. Não, não, não. Eles eram homens de Deus. Mas aqui está mostrando que tem momento da vida que você tem que se lançar aos pés do Senhor Jesus. Porque você pede ajuda para um, aquele não consegue. Pede ajuda para outro, aquele não consegue. Pede ajuda para outro, aquele não quer saber. Pede para outro, aquele não está nem aí. Pede para o quinto, aquele ainda zomba de você. E diz que isso aí é coisa da sua cabeça. Mas só você que está passando pela situação sabe que não é coisa da sua cabeça. E aquele pai sabia que o filho dele precisava de ajuda. Aí eu pergunto para você agora. Imagina aquele jovem possesso pelo espírito imundo, numa situação difícil, o mal fazendo o que queria com ele, e se ele não tivesse um pai que estivesse disposto a lutar por ele. Entenda uma coisa, meu amigo, minha amiga, se você ficar naquele achismo, naquele, eu não preciso, eu sou bom, eu sou boa para tudo pelo espírito imundo, numa situação difícil, o mal fazendo o que queria com ele, e se ele não tivesse um pai que estivesse disposto a lutar por ele. Entenda uma coisa, meu amigo, minha amiga, se você ficar naquele achismo, naquele, eu não preciso, eu sou bom, eu sou boa para tudo, pode ter certeza que o mal ele vai conseguir atuar na sua vida. Mas quando você reconhece, calma aí, eu preciso de ajuda, ou quando você se dispõe a ajudar, quem que está precisando dessa ajuda aí da sua casa agora? Quem está precisando agora de ajuda no seu ciclo de amizades, no seu ciclo familiar? Quem está precisando dessa ajuda? Você chegou para fazer a oração da manhã e se deparou com essa mensagem de Deus dizendo, ei, acorda! O seu filho está ali possesso, o inimigo está trabalhando na vida dele e você não está olhando isso, não está enxergando isso? O seu casamento está indo por água abaixo e você não está enxergando isso? Existe alguém aí pedindo socorro. E você, mulher, você, homem, tem fé. Se você chegou aqui é porque você tem fé. E eu quero, em nome de Jesus, fortalecer a sua fé com essa palavra. Para que a dúvida caia por terra. Para que a certeza venha. Ah, pastor, se eu tenho dúvida, eu não sou de Deus? Não, não tem nada a ver com isso. Porque nós somos seres humanos, sempre falo isso. Tento explicar da melhor forma possível e simples. Que nós somos seres humanos. Abraão era ser humano. Samuel, o profeta Samuel era ser humano. Moisés era ser humano. Elias, Eliseu, Paulo, Pedro, Tiago, João eram seres humanos. Eles tinham também os seus momentos. Mas tinham foco em Deus. E sabia que não era o eu. Mas era o eu sou que ia fazer alguma coisa, era Deus. Então naquele momento, essa palavra está mostrando assim, ei, se aquele não conseguiu, se aquela não conseguiu, Jesus consegue te ajudar. Jesus não quer que você duvide. Jesus quer que você comece o seu dia com a certeza da vitória na sua vida e que esse espírito imundo vai cair por terra em nome de Jesus. E aquele pai falou, eles não conseguiram ajudar. Ele recorreu a quem? A Jesus. Pode ser que ninguém conseguiu te ajudar até agora, mas você não chegou nesse canal em vão, você não chegou nessa oração em vão. Aqui tem um Jesus que vai tocar na sua vida, porque você se dispôs
a ficar até esse momento da palavra para receber a oração. E ele falou assim: respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Olha só. Até quando terei de que suportá-los? Tragam-me o menino. Aí as pessoas hoje ficam procurando palavras belas. Se o próprio Senhor Jesus, ele era firme. Quando a situação tem que mudar, você tem que ser firme. Se você ficar nessa dúvida, será se Deus faz ou não faz, não vai mudar. Se nem o seu filho ou a sua filha vem em você, a certeza, se a sua esposa não vem em você, o seu marido não vem em você, essa firmeza, essa certeza, pelo contrário, só a dúvida, como é que vai mudar? Como é que a situação vai ser diferente? Se o nosso mestre, o Senhor Jesus, quando estava na terra, era firme, entenda isso de uma vez por todas. Essa palavra para você. Se Jesus era firme para mudar uma situação, seja firme. Não é brigar, não é sair batendo, não. É ser firme e não concordar mais. Essa situação vai ter que mudar. Essa dúvida não faz mais parte de mim. Esse mal não faz mais parte dos meus filhos, do meu marido, da minha esposa, da minha casa, do meu familiar. Não faz mais. A minha casa é de Deus. Hoje quem eu estou buscando não é o homem, é o Senhor Jesus. Diga isso aí agora. Hoje eu estou buscando o Senhor Jesus para a minha vida. Eu não aceito a dúvida. Eu não aceito mais um dia do mesmo jeito. Ainda é pela manhã. Como é que você quer o seu dia? Você começa uma coisa e para, começa uma coisa e para, começa uma coisa e para. Parece que o seu coração está sempre duvidando. Aí você diz que acredita em Deus, mas está sempre começando e parando. Parece que sempre existe uma dúvida no seu coração. E a dúvida não vem de Deus, ela vem do mal. O mal, ele planta essa dúvida para que você seja travado. Você pare da caminhada. E muitas vezes falta um passo para você alcançar um objetivo da sua vida que vai trazer bênção para sua casa, bênção para sua vida, bênção para o seu relacionamento, para os seus filhos, para o seu lar, para o seu futuro. E você está sempre duvidando porque você fica vendo o momento do agora. O momento do agora pode não estar bom, mas o momento depois da tarde, mesmo depois dessa manhã, já pode estar maravilhoso com o nosso Senhor Jesus. Porque até Jesus chegar, aquele menino estava endemoniado. É isso que eu estou dizendo para você, olha que palavra forte. Pode ser que até agora, trazendo para o nosso dia, até esse momento a sua vida não está boa, mas pode ser que daqui a pouco ela seja uma bênção. E ele diz assim: então eles trouxeram o menino. Quando o Espírito viu Jesus, olha só. Quando o Espírito viu Jesus, existia uma multidão. Aí está a diferença de uma pessoa que acredita, de uma pessoa de Deus. Então, quando você chega nesse canal, eu já tenho a certeza que você vê Jesus. Porque nós não tapamos sol com peneira. Você está entendendo? Então, o seu dia tem que ser abençoado. Tira essa dúvida. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. O desespero veio. Ele caiu, se desesperou. Olha só. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Escuta uma coisa e a gente vai orar. O mal que está colocando a dúvida, ele não suporta se você se aproximar de Jesus. É muito forte isso. O mal que tem colocado essa dúvida no seu coração, mulher, para não deixar você fazer aquilo que você tem que fazer, ele não vai suportar se você se aproximar verdadeiramente de Jesus. Homem, o mal que tem travado a sua vida, tem colocado essa dúvida, não vai permanecer se você se aproximar de Jesus. Não existe espírito imundo que consiga se aproximar do Senhor Jesus e ficar intacto. Mas Jesus disse: eu vou, mas vou deixar com vocês o Consolador, vou deixar o Espírito Santo, vou dar autoridade para vocês. Pisar em serpente, escorpião e mal nenhum lhes causar dano. Expulsar os demônios, curar os enfermos. Por isso que eu vou orar já já. E Deus vai tocar na sua vida, eu tenho certeza disso. Eu sei a unção que eu tenho na minha vida. Entenda isso para finalizar. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim?
Olha só. Aí eu pergunto para você, do mesmo jeito se fosse Jesus perguntando. Ei, mulher, presta atenção aqui agora, ei. Ei, homem, há quanto tempo a situação está assim? Há quanto tempo está assim? Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Você acha que o inimigo, ele quer ver você de pé? Um jovem estava sofrendo. Você está entendendo o que a palavra falou agora? Por isso que eu digo, fica até o final. Não importa se são 5 minutos, 10, 1 hora. Não importa. É a palavra de Deus, o Espírito. Ah, você quer entender a palavra? Então pensa no seu filho, você que é pai, você que é mãe. Pensa no seu filho agora, o espírito imundo, jogando ele no seu filho no fogo. Jogando seu filho na água, tentando matar queimado, tentando matar afogado. Mas você está entendendo? Tentava, mas não conseguiu. Porque existia uma promessa ali. Você chegou aqui hoje porque existe uma promessa na sua vida. E eu realmente não sabia que o vídeo seria dessa forma. Deus só disse, só fala sobre dúvida. E Deus deu a palavra, e olha só o que Jesus está falando. Aquele espírito imundo estava tentando, jogava ele no fogo, não tentava, jogava para matar. Jogava na água para matar. O pai vendo aquilo, você mãe, você pai, pensa no seu filho, pensa na sua filha. O que você faria vendo essa situação? Por anos. Olha só. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Isso o pai falando, se podes, nos ajuda, não aguento mais. Mulher, homem, pega agora o espírito da palavra para você. Nós vamos orar agora, finalizando essa mensagem. E você vai falar isso para Deus. Você vai falar, Deus, eu preciso do Senhor. Ajuda-me, ajuda a minha casa, eu preciso. Eu não suporto mais, é tanto tempo isso, eu preciso que essa dúvida caia por terra. Eu preciso. Ele disse, ajuda-nos. O que ele falou? Se podes. Olha só. Olha o que Jesus falou. Se podes, uma pergunta. Se podes. Rei, Jesus estava dizendo assim, aí, eu sou o Filho de Deus. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou o Filho de Deus. Olha só. Jesus disse, se podes, uma pergunta. Disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Aleluia. Tudo é possível àquele que crê. Se você chegou aqui, você crê. Você tem fé. Essa dúvida já está indo embora em nome de Jesus. Você tem fé. Fé para ver o seu filho e a sua filha não serem lançados no fogo nem na água, mas ficarem de pé. A dúvida já caiu por terra em nome de Jesus. E olha só isso. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio. Jesus falou, tudo é possível aqui? Crê. Ele nem deu tempo, ele já falou, creio. Pronto. Espero que alguém aí já tenha falado isso agora. Creio. A dúvida caiu por terra. A dúvida já foi embora. Quando ele disse creio, a dúvida foi embora. Ele berrou, creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Olha só. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito imundo, mudo e surdo, eu ordeno que o deixe, nunca mais entre nele. Aleluia. Jesus perguntou, há quanto tempo? Você crê? Creio. Então é espírito imundo, que estava causando, deixando ele mudo e deixando ele surdo, brincando com a vida desse jovem. Sai dele agora e ó, vaza, vai embora e não volta nunca mais. Uma ordem de Jesus muda tudo. Quando ele disse creio, a dúvida caiu por terra. Diga agora com toda a sua fé que você crê nesse mesmo Jesus. Nesse mesmo Jesus que está mudando a sua história hoje, já pela manhã. Já pela manhã. Olha só o que Deus trouxe hoje aqui. Numa oração da manhã simples, Deus trouxe essa palavra. Olha só que poderoso. Se todos dessem atenção, entrassem no vídeo, compartilhassem o vídeo, uma simples oração da manhã. Está dizendo para você, a sua dúvida caiu por terra. Creia, creia, creia. Porque aquele mal nunca mais ia voltar. Porque Jesus disse, não volta nunca mais. Estufa o seu peito e diga aí, mal, pensamento ruim, incredulidade, dúvida.
coisas que não são de Deus da minha vida, sai agora e não volta nunca mais. Tenha essa fé em nome de Jesus. E olha só, o espírito gritou, agitou violentamente e saiu. Foi embora. Perdeu. Hoje esse mal vai perder em nome de Jesus. E assim finaliza. O menino ficou como morto, caído. Aquele jovem estava possesso, estava cansado. Quando o espírito foi embora, ele estava cansado, o corpo sobrecarregado, de tanto que aquele demônio jogava para um lado e para o outro, brincava com ele. Olha só, ao ponto de muitos dizerem, ele morreu. E quantos não dizem isso? O teu sonho morreu, teu casamento morreu, a tua empresa morreu, o trabalho das tuas mãos morreu, esse relacionamento morreu, você morreu, já era, não dá mais. Todos dizendo, tá vendo ali o que ele fez? Morreu. Jesus fazendo algo bom e as pessoas dizendo, morreu. Mas quando Jesus entra na história, não é para ficar incompleto, nem pela metade, é completo. Enquanto um dizia, morreu, ele poderia dizer, cala tua boca. Não, ele não bateu boca. Ele só fez isso aqui, ó. Mas Jesus tomou o menino pela mão e o levantou e ele ficou de pé. Aleluia. Jesus está pegando você hoje, já nessa manhã, pela mão e te colocando de pé. Vai para frente, avança, acredite. A sua casa vai ficar de pé. Vamos orar agora, porque essa palavra foi poderosa demais para a sua vida. Se existir ainda um restígio de dúvida aí, você tem que se preocupar. Porque aquele pai vendo tudo aquilo, quando Jesus disse, tudo é possível, quem crê? Ele não deixou nem Jesus terminar. Crê, ele já disse, creio. Está nas suas mãos agora. Vamos orar em nome de Jesus. É momento de oração. Senhor, nosso Deus, em nome do Senhor, a unção que foi entregue há anos para mim, Senhor, lá atrás, meu Deus, eu determino agora que esse espírito imundo, meu Deus, saia dessa vida, suma dessa casa, suma desse jovem, que aquele pai disse, eu creio. Nós estamos aqui dizendo, nós cremos, Senhor. É por isso que estamos aqui, ó Deus, orando por vidas, entregando nossa vida para fazer a obra do Senhor, para ver vidas sendo abençoadas. E assim eu abençoo a vida de cada um, de cada pessoa que aqui está, ou aquele que está sendo colocado em oração, eu abençoo. E da mesma forma abençoo, meu Deus, a minha esposa, abençoo meus filhos, abençoo a minha vida e a minha casa. E assim, o único espírito que aceitamos no nosso lar, e no lar dessas pessoas que aqui estão, é o Espírito Santo, porque o espírito imundo já foi embora para nunca mais voltar. Assim, eu consagro ao Senhor esse dia, declaro, profetizo e determino crescimento, Pai. Que essa pessoa alcance os seus objetivos, porque o que estava travando, estava brincando com a vida dessa pessoa, já foi embora. E agora, meu Deus, todos pertencem ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê que o seu dia está mais do que abençoado, você vai respirar bem fundo e vai dizer, obrigado, Jesus. Amém? E graças a Deus. Aleluia. Tenha certeza que Deus abençoa a sua vida, Deus te guardou, Deus te livrou. Olha que palavra poderosa que Deus entregou nessa manhã. Por isso que não dá de falar em 2, 3 minutos, não. Tem que falar aquilo que o Senhor quer, que o Senhor Jesus quer, que você ouça, que o pastor ouça, porque assim somos alimentados, fortalecidos e abençoados. Um ótimo dia, te espero no próximo vídeo, em nome de Jesus.